Essa analogia que eu estou fazendo remete a isso aqui. Eu pergunto, o Estado pode escolher uma das funções para dizer a outra eu não quero fazer? Ele tem que fazer, mano, vai ter que dar teu jeito. Faça! E como é que o Estado vai fazer isso aqui? Ele tem que se organizar. E como que o Estado vai fazer isso? Esse pensamento é de séculos atrás. Não à toa, em 1747, Montesquieu, todo mundo lembra dele? O Montesquieu, em 1747, Montesquieu escreveu uma obra intitulada O Espírito das Leis. A obra não foi publicada em 1747, foi publicada no ano seguinte, 1748. E essa obra proposta pelo Montesquieu, a proposta da obra era exatamente, como o próprio título já diz, Espírito das Leis, era tratar da questão relacionada à atuação estatal. E o Montesquieu propôs o modelo de tripartição dos poderes do Estado. Tripartição. Montesquieu pensou o seguinte, se eu tenho 3 funções, eu preciso de uma unidade de poder para cuidar de cada uma delas. A função A, esse poder vai fazer. A B, esse outro vai fazer. Essa C, esse aqui vai fazer. E pronto, cara. Todo mundo vai ser feliz assim. Assim a gente vai conseguir desempenhar. Mota, cai história na minha prova, isso não me interessa. Interessa sim. Inclusive em direito administrativo, eu vou explicar por quê. Se nós abrirmos agora a nossa Constituição, no artigo 2º, o que está escrito lá? São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A pergunta é, tem ou não tem o dedo do Montesquieu nisso aí? Tem. Tem o dedo do Montesquieu. Óbvio que tem o dedo do Montesquieu nisso aí. E por que tem o dedo? Porque foi ele quem propôs o modelo tripartite dos poderes do Estado. É bem verdade, não sei se vocês já ouviram falar disso, creio que sim, a maioria aqui já tem alguma estrada. Alguns doutrinadores consideram o Ministério Público como um 4º poder. Aliás, tem corrente já tão avançada que já considera que o Tribunal de Contas deveria ser considerado um 5º poder. Que medo! Daqui a pouco os poderes de Gresco estão na Constituição Federal. Vamos trabalhar no método raiz. Raizão mesmo. Raizão, a Constituição diz o quê? Que o MP é 4º poder? Que o TCU é 5º poder? A Constituição diz textualmente que são poderes da União quem? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Na prova, a gente tem que se filiar àquilo que a Constituição Federal prevê. É o que está escrito e acabou. A não ser que seja uma posição de doutrina ou outra coisa. Diferente disso é o que está escrito ali. Então, meus amigos, acabou. Tripartite. Esse é o modelo adotado. Ô, Mota, eu preciso saber disso? Precisa. Porque a nossa Constituição, ela cita 3 funções. Então, obviamente, você precisa de 3 poderes para desempenhá-las. E não é muito difícil de você casar cada poder com a sua atribuição aqui. Veja, função legislativa. Aqui logo de cara vem à sua mente o exercício dessa atividade pelo poder o que é? Legislativo. Função jurisdicional, aplicação da lei aos casos concretos. Aqui eu estou falando do poder o que é? Judiciário. Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar melhor. Função legislativa, tem logo à mente aqui o poder legislativo. Função jurisdicional, obviamente, aqui eu estou falando basicamente da atuação do poder judiciário e a função administrativa, aqui já vai remeter à atuação do poder executivo. Bom, até aí beleza. Só que tem um detalhe. A gente adota o modelo proposto pelo Montesquieu? Sim, mas a gente não adota esse modelo de maneira absoluta. Guardem isso, o CESP já cobrou isso em prova várias vezes. A gente adota o modelo proposto pelo Montesquieu, o modelo tripartite, mas não de forma absoluta. Por que não de forma absoluta? Porque o Montesquieu propôs o quê? 3 poderes. Se nós temos 3 funções, 3 poderes. Cada poder desempenha uma função. Só que a nossa Constituição ela vai além. Ela diz que os poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário, são independentes e harmônicos. Harmônicos. E o que isso me interessa? Essa harmonia prevista na Constituição, ela é uma derivação direta do sistema de freios e contrapesos. E, inclusive, nós importamos com base no famoso modelo de checks and balances. Ó, checks and balances. Ó, gastei meu fisco aqui agora, ó. Checks and balances. Freios e contrapesos. Moto, e o que isso significa? Basta você interpretar na literalidade. Freios e contrapesos. Freios
A ideia de freios e contrapesos é de que num dado momento você alcance o quê? O equilíbrio. É que você tem harmonia. Então, veja só. A noção de freios e contrapesos, derivada da ideia de checks and balances, ela trata exatamente dessa noção de harmonia, de equilíbrio. Tá, e o que isso significa? Significa o seguinte, preste atenção que eu vou falar agora, já caiu em prova em 2021, na parte de controle da administração pública. Estou falando que essa parte é necessária para você entender os assuntos posteriores. Veja, se ali está escrito harmonia e equilíbrio, olha para cá e responde uma coisa para mim. Eu posso dizer que os poderes estão organizados entre eles de maneira hierarquizada? Há hierarquia entre os poderes? Não. O que a Constituição fala não é hierarquia. Ela diz que os poderes são independentes, mas que também são o quê? Harmônicos. A pergunta é, hierarquia entre eles não tem. Mas cabe controle constitucional de um sobre o outro? E isso é essencial. Controle cai na prova de vocês. E é aqui que você começa a estudar controle. É aqui que você começa a enxergar o porquê que esse controle acontece. Veja só, aqui, quando se fala em harmonia, equilíbrio, a gente percebe que entre os poderes não há hierarquia, mas há controle constitucional de um sobre o outro. O controle que um poder exerce sobre o outro recebe um nome muito peculiar, controle externo. Por quê? Porque se o controle for realizado dentro da mesma estrutura de poder, ele seria um controle interno. Se é de um poder sobre o outro, obviamente ele é externo. Todo mundo concorda comigo? Pois bem, se o judiciário realiza controle sobre o executivo, isso é controle interno ou é controle externo? Externo. Então, se um poder realiza controle sobre outro, isso não é controle interno, é controle externo. A pergunta é, para ter controle externo, para haver controle externo de um poder sobre outro, há ou não há necessidade de haver previsão constitucional? Sim. Se uma lei, preste atenção, se uma lei inovadora traz uma nova forma de controle externo que não está prevista na Constituição Federal, essa lei é constitucional? Porque para haver controle de um poder sobre outro tem que ter amparo onde? Na Constituição. Se não, lá no direito constitucional, se abriga no constitucional, olha o Arthurzinho aí. Senão você viola o princípio da separação dos poderes. Se eu disser para vocês que isso caiu em 2021 em prova mais de uma vez, vocês acreditam? Isso cai em prova. E você não precisa chegar a controle para você responder essa questão. Basta saber isso aqui, cara. Estou falando de raciocínio, não é decoreba. Não é decoreba. Todo mundo entendeu? Então a pergunta é, há hierarquia entre os poderes? Entre eles? Não. Mas é possível, nos limites estabelecidos pela Constituição Federal, haver controle de um poder sobre o outro? Sim. Mas eu não consigo enxergar. Tá, tudo bem, tem controle de um poder sobre o outro, já entendi. Para ter controle externo tem que ter previsão constitucional. Se uma lei, sem que haja amparo na Constituição, uma lei nova, colocando lá uma nova modalidade de controle externo que não está prevista na Constituição, essa lei é inconstitucional, já entendi isso tudo, beleza, já entendi. Mas, cara, eu não consigo enxergar um exemplo de um poder realizando controle sobre o outro. Vamos exemplificar, então? Imagina o seguinte. Imaginemos que no âmbito do Poder Executivo haja um determinado concurso público. Todo mundo comigo? Aí o concurso público dá um chabu. Tem alguma coisa ali que o cara descumpre regra do próprio edital e o próprio edital já estava desrespeitando previsão legal. Tudo errado. Tudo errado naquele concurso. E você é prejudicado com isso. Você tentou administrativamente resolver esse pepino e não conseguiu. A pergunta é, se administrativamente não rolou, o que a gente faz? A gente chama a dona justa. Dá-lhe venda e balança agora, né? Dá-lhe venda e balança. Ação judicial. E vem cá, quando você entra na justiça, pleiteando algo que você tem direito, tem algum fundamento constitucional nisso? Tem. Adivinha onde você tem previsão sobre isso? No artigo 5º da Constituição. Se tu abres agora o artigo 5º, no inciso 35, o que está escrito lá? A lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Vocês estudam isso com um nomezinho muito pomposo, inclusive. Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Bonito o nome disso, né? Então, essa inafastabilidade da tutela jurisdicional, ou inafastabilidade da jurisdição, para ser mais simples, é ou não é
a prerrogativa, a previsão direta de que se você tem um direito e está sendo lesado, que você tem a prerrogativa de entrar na justiça. E eu pergunto, se você entra na justiça, o judiciário detecta essa ilegalidade, o judiciário pode ou não pode anular o ato praticado pelo Poder Executivo? Sim. Na aula de atos administrativos, a gente aprende que a anulação é a extinção de um ato por razões de ilegalidade e que essa anulação pode acontecer pela própria administração, face a um princípio chamado autotutela, ou pelo Poder Judiciário. E qual é o princípio mesmo que permite ao judiciário anular um ato praticado pela administração? A autotutela? Não, porque a autotutela é rever o próprio ato. Quando o judiciário anula um ato praticado pela administração pública, o que o judiciário está fazendo? Aplicando a noção de inafastabilidade da jurisdição. Não esqueçam que o judiciário, para isso, precisa ser provocado. O que é provocar o judiciário? O que é provocar o judiciário? É mexer com o juiz e sair correndo? Você está fazendo, cara. Estou provocando o judiciário. É isso? Tu vai ser preso se tu fizer isso, pelo amor de Deus. O que é provocar o judiciário? Ingressar com a ação concernente. Todo mundo comigo até aqui? A gente já visitou controle, a gente já visitou atos, a gente já visitou poderes, a gente já visitou responsabilidade civil e a gente tem meia hora, 1 hora de aula. Alguém tem dúvida de que tudo isso que a gente vai estudar mais pra frente começa aqui? Vocês fazem ideia de que com isso aqui que eu estou falando, você já conseguiria resolver um monte de questão de prova de assuntos que não são só esses? Você conseguiria resolver uma questão de controle, cara. E isso que eu citei do controle externo, de um poder sobre o... Isso em 2021 já caiu. Pega a prova de analista da Apex Brasil que aconteceu nesse ano. Prova de múltipla escolha, tem questão lá que tu responde com isso. E a mesma questão, com o mesmo texto, caiu na prova de delegado da Polícia Federal, também em 2021. E aí, me explica. Isso aqui responde ou não responde questão de prova? Responde. Não adianta pegar o caderno e ficar decorando frase. Não adianta. Não adianta. É raciocínio. Estou falando sério. Ainda mais agora, que eu tenho que compilar milhões de informações, que nem numa turma normal a gente consegue trabalhar tudo. Compilar isso em 3 encontros. Entenderam por que eu estou fazendo essa introdução? Para ganhar tempo lá na frente. Até onde a gente vai conseguir trabalhar, eu não sei. Mas que a gente vai gerar um monte de ponto do edital, não tenha dúvidas disso. Dentro desses pontos introdutórios, a gente já começa a brincar com isso. Fechado? Eu não vou esperar chegar a controle para falar de controle, já estou falando aqui. Eu não vou esperar chegar a atos para você saber que para ser ato administrativo tem que ser regido pelo direito público. Se cair hoje isso na tua prova, tu já sabe. Mesmo com 1 hora de aula aqui, essa parte introdutória. Todo mundo entendeu? É aqui que está a chave de tudo. Daqui a pouco a gente vai chegar, inclusive, em vários aspectos relacionados ao artigo 37. Quem me conhece sabe o quanto eu me pentelho vocês com o artigo 37, porque a base está lá. O 37 é importante para um monte de matéria, inclusive para a minha. Um monte de matéria? Sim, não cai ética na tua prova? E na parte de ética, o ponto 6, na improbidade, sabe onde está escrito sobre improbidade na Constituição? No 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública. Olha isso. Então, é aqui que tudo começa, é no 37 que tudo deságua. Até aqui, tá todo mundo comigo? Legal, vamos continuar, vamos continuar. Falamos, então, até agora, sobre essa atuação estatal. Já sabemos que cada poder tem uma função aqui, mas que a gente não adota o modelo proposto pelo Montesquieu de forma absoluta. A Constituição tem o dedo do Montesquieu no modelo tripartite, claro, tem a digital do Montesquieu lá, isso é fato. No direito constitucional vocês aprendem isso. Só que a Constituição, ela não adota de forma absoluta, divisão absoluta dos poderes, não é bem isso. O primeiro detalhe é, a Constituição fala nisso aqui, que os poderes são harmônicos. Então não há hierarquia entre eles, mas há controle constitucional de um sobre o outro. Acabei de falar que o Judiciário pode anular um ato praticado pelo Executivo. Quer ver um outro exemplo? Poderes. Poderes administrativos caem na prova de vocês. Nota, os poderes administrativos eu sei quais são. Quais são os poderes administrativos? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Não. Esses são os poderes do Estado. Os poderes administrativos são o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar, o poder de polícia. Já citei o poder de polícia hoje aqui, inclusive, como exemplo, no âmbito do direito público. Meus amigos, vejam. Um outro exemplo envolvendo poderes. Imaginemos, aqui comigo, imaginemos que o Poder Executivo edite um ato normativo e esse ato normativo extrapole, exorbite dos limites do poder regulamentar. O que é esse poder regulamentar? Poder regulamentar é o poder que permite a edição de atos complementares à lei, visando garantir a sua fiel execução. Imaginemos que, fundamentado no poder regulamentar, o Executivo edite um ato normativo. Só que esse ato normativo extrapolou o limite do poder regulamentar. Eu pergunto, a quem cabe
no caso do Executivo, ultrapassar o limite do poder regulamentar, a quem cabe sustar esse ato normativo?